Imagine alguém que esconde kits de assassinato por todo o país, que escolhe suas vítimas aleatoriamente, que viaja milhares de quilômetros apenas para matar e desaparece sem deixar um rastro. Parece um enredo de uma série, né? Tipo Dexter, mas foi real. E quem sou eu? Oi, eu sou a Lilia e esse é o Cadáver Frio, em mais uma Sexta-feira 13. Israel Keyes nasceu no dia 7 de janeiro de 1978 em Utah, nos Estados Unidos. Ele era o segundo de uma grande família de 10 filhos. A família dele vivia isolada da sociedade. Não tinha eletricidade, nem água portada ou influência externa. Eles viviam num estilo mais mormon. Seus pais seguiam uma religião fundamentalista e criaram os seus filhos com valores extremistas. Eles se mudaram para o interior do estado de Washington e depois se mudaram para Alaska ao longo dos anos. Israel cresceu longe da civilização, aprendendo a caçar, sobreviver na natureza e manipular armas desde pequeno. Ainda adolescente, ele começou a mostrar sinais de frieza emocional, ele tinha prazer em causar dor. Aos 14 anos, ele pegou o gato, amarrou na árvore e torturou na frente de outra pessoa. Se eu não tô enganada, era a irmã dele mais nova. E isso não era um acidente, era um aviso do que viria. Depois de servir o exército dos Estados Unidos entre 1998 e 2001, Israel manteve uma vida dupla. Ele era visto como um trabalhador, um bom vizinho, um pai dedicado, porque na sua vida pessoal ele acabou tendo um relacionamento curto, que nesse relacionamento ele teve uma filha e tudo mais. Pouco antes até da polícia descobrir o que ele estava fazendo, ele estava namorando uma enfermeira, mas isso é só um adendo. Mas por trás dessa postura de bom moço, ele escondia algo, né? Ele planejava assassinatos com um nível de organização assustador. Keyes, ele não tinha um perfil clássico de serial killer. Ele rejeitava padrões, até porque ele estudava serial killers antigos e tentava não replicar o que fez com que eles fossem presos, né? Ele tentava meio que cometer um crime perfeito. Como ele rejeitava os padrões, ele escolhia as vítimas dele de forma aleatória, muitas vezes por conta da aparência, idade, gênero ou localização. O objetivo dele era evitar qualquer conexão. A polícia nunca poderia rastrear ele ou ver que ele era a mesma pessoa que estava cometendo todos aqueles crimes em cidades diferentes. Por conta disso, ele viajava a diversos estados e ele fazia kits de assassinato, né? Ele colocava nesses kits armas, álcool, cordas, produtos de limpeza, ferramentas e outras coisas. E ele viajava nesses estados, escolhia cidades aleatórias e enterrava esses kits em locais que só ele mesmo sabia que estava. Kits que ele usaria anos depois, era tudo planejado por ele, sabe? No verão de 1997 ou 98, ele abusou uma adolescente com a idade estimada entre 14 e 18 anos. E foi aí que começou tudo, assim, de fato, sabe? 2 crimes são confirmados com 100% de certeza. O casal Bill e Loreline foram mortos em 2011. O Israel invadiu a casa deles, os levou para uma propriedade abandonada e tirou a vida deles lá. Nunca houve motivo aparente, né? Até porque ele não precisava de um motivo. Ele simplesmente gostava de matar. E ele não gostava de atirar. A morte dele que ele mais gostava era de enforcar a pessoa, sabe? Estrangular, porque ele dizia que ele queria ver até o último segundo da pessoa, sabe? Viva, porque enquanto ele tirava o ar, ele sentia um enorme prazer com isso. Psicopata todinho. Ele apenas quis matar. Mas o crime que mais chamou a atenção, principalmente da polícia, porque eles começaram a ligar os pontos, foi quando a Samantha, uma atendente de cafeteria de 18 anos, ela foi sequestrada no Alasca em 2012. Israel manteve Samantha em cativeiro por horas antes de matá-la. Depois disso, ele congelou o corpo dela, saiu de férias com a família dele e voltou dias depois. Aí depois que ele voltou,
Ele achou que seria de bom tom maquiar o corpo que ele congelou, posicionar ele assim numa cadeira, eu imagino, e tirou uma foto dela. Usou ela para parecer que ela ainda estava viva e que ela tinha sido apenas sequestrada por alguém. Aí ele enviou essa foto que ele tirou junto com um bilhete pedindo resgate. Era um plano sórdido e doentio. Por conta disso, dessa brilhante ideia dele de querer extorquir, roubar, tipo, já não basta a família ter perdido a pessoa, ainda vai tentar roubar o dinheiro até o último centavo. Foi por conta disso que ele foi capturado, pela essa, tipo, ganância dele. Porque ele usou o cartão da Samantha para sacar dinheiro de outro estado. Aí as câmeras do posto de gasolina que ele tinha ido ajudaram o FBI a rastreá-lo. Quando ele foi preso, ele parecia calmo, assim como todo serial killer que a gente vê aqui nesse canal, né? Ele controlava o que dizia, como e quando falava. Ele relatava parte dos crimes, mas mantinha muitas coisas em segredos. Ele não queria que a família dele tivesse sido envolvida, exigia anonimato e se recusava a colaborar integralmente para a investigação acontecer, né? Os interrogatórios revelaram um homem sem remorso, com total frieza. Ele falava sobre os assassinatos como quem descreve uma tarefa qualquer, sabe? É tipo como se ele estivesse lendo uma lista de compra. Ele dizia que não matava por ódio, mas porque ele gostava da sensação de poder e controle. Ele estudava outros serial killers, né? E séries e coisas de serial killers. E ele falou que ele admirava o Ted Bundy, mas dizia que os outros eram burros, sabe? Porque deixavam padrões. E o Israel se orgulhava por ser impossível de rastrear. A FBI acredita que ele pode ter feito parte de grandes grupos extremistas na juventude, mas nada disso foi comprovado. Até porque quando ele era jovem, teve uma parte da juventude dele que ele resolveu se rebelar e ele falou que ele não acreditava mais em Deus, que ele odiava a igreja e odiava tudo, sim, a família. Ele se revoltou com a família dele e falou que ia virar satanista, e foi depois disso que ele resolveu cometer crimes e tentar fazer tipo um ritual, assim. Até a forma como essa história termina, você vai ver. A sua maior motivação era o anonimato, né? Ele não buscava fama, ele não buscava ser encontrado, ele não buscava que os crimes dele aparecessem na mídia, porque a partir disso ele seria descoberto. Ele queria continuar matando sem ser descoberto. Era um jogo perfeito para ele cometer um crime perfeito. Após ser preso em dezembro de 2012, ele infelizmente, né, foi de arrasta, foi dessa para uma melhor. Espero que não, né? Mas infelizmente ele tirou a vida dele. E o Israel, ele escreveu uma carta, mas tipo, não era uma confissão, não era algo tipo, eu vou deixar a localização de todos os corpos que eu fiz e todo mundo que eu matei. Não, era uma espécie de poema sombrio e enigmático. Ele cortou os pulsos e se enforcou, foi alguma coisa do tipo. Aí ele deixou escrito assim num bilhete: ode ao assassinato, ode assassinato. E ode é um termo em grego que significa tipo como se você estivesse fazendo, eu vou traduzir, celebração ao assassinato, tipo, ele mesmo se matou, ele matou tantas pessoas que ele foi capaz de se matar. Tipo assim, ele queria que as pessoas ficassem, como ele pensa em tudo, hein? A polícia acredita que ele deixou pistas ali, mas até o dia de hoje nada foi concreto, não foi extraído nada disso tudo. A carta é mais um relato de uma mente distorcida, né, que ele queria deixar tipo um legado de medo e não de arrependimento. A história do Israel forçou o FBI a reavaliar os padrões, tipo, de entender o comportamento dos serial killers, porque ele desafiava os perfis tradicionais. O FBI acredita que ele matou pelo menos 11 pessoas, mas não sabemos o número real. Pode ser muito maior. Mas, tipo, o que de fato que confirmaram foi a morte apenas dessas 3 pessoas que eu falei aqui no vídeo. O Israel é lembrado não só pelos crimes dele, mas pelos métodos dele. Ele criou, tipo, um sistema de morte. E até hoje, dezenas de kits estejam enterrados, talvez que nunca serão encontrados, mas estão por aí, ao redor dos Estados Unidos. E o que mais perturba a gente é pensar que o Israel, ele não era um monstro de um filme, ele era real, ele era calculista, frio e assustadamente eficaz, sabe? O tipo de pessoa que você nunca suspeitaria até ser tarde demais. E você, o que você acha desse caso? Se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo e assista esse vídeo.